Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, Lisboa era chamada de capital dos espiões? Enquanto cidades da Europa eram bombardeadas, Lisboa se tornou uma zona neutra, onde agentes secretos de diferentes países circulavam pelos mesmos cafés, trocando informações, negociando passaportes falsos e tentando escapar do horror. Imagine uma cidade que, ao mesmo tempo, servia de refúgio para milhares de refugiados e palco de conspirações internacionais. Uma cidade onde cada esquina parecia guardar um segredo, cada mala podia mudar destinos e cada olhar podia ser decisivo. E isso é apenas uma camada de Lisboa. Uma cidade que já foi império, já foi tragédia, já foi enigma e que continua a surpreender quem decide conhecê-la. Hoje, vamos mergulhar em histórias escondidas, de terremotos e impérios, de sombras e reinvenções, para entender por que Lisboa é muito mais do que cartões postais à beira do Tejo. O terremoto que mudou Lisboa para sempre. Lisboa nunca foi apenas um ponto no mapa. Durante séculos, ela se comportou como um palco onde o mundo inteiro, de uma forma ou de outra, já atuou. Mas nada simboliza tanto a resiliência lisboeta quanto o terremoto de 1º de novembro de 1755. Imagine o chão tremendo com tanta força que o estrondo parecia ecoar até o norte da África. Igrejas e palácios viraram pó em minutos. Um tsunami varreu o Tejo e invadiu ruas baixas, levando vidas e esperança. Mais de 100.000 pessoas desapareceram naquele que é considerado um dos maiores desastres naturais da história europeia. E a pergunta que muitos se fazem: como uma cidade poderia se reerguer diante de tamanha devastação? A resposta veio do pragmatismo do Marquês de Pombal, o então ministro do rei. Enterrem os mortos e cuidem dos vivos. Não houve apenas reconstrução física, houve reinvenção. Ruas foram redesenhadas, praças construídas com simetria, edifícios erguidos para resistir a novos tremores. Ao caminhar hoje pela Baixa Pombalina, você sente essa história. Cada pedra conta sobre destruição e sobre coragem. E talvez seja isso que desperta curiosidade. Como uma cidade consegue transformar um desastre quase apocalíptico em identidade e beleza duradoura? Lisboa tem a resposta: glória e contradição. Antes mesmo do terremoto, Lisboa já tinha fama de cidade paradoxal. Em 1500, de Lisboa partiu Pedro Álvares Cabral em direção ao Brasil, abrindo uma rota que mudaria o destino de continentes. Era um momento de glória, riqueza e ambição. Mas o mesmo porto foi palco do tráfico de escravos, onde milhões de africanos foram forçados a navegar para terras desconhecidas. Imagine os sons dos gritos, o cheiro do mar misturado ao medo e os mercados que vendiam vidas humanas. Como conciliar o orgulho da navegação com a sombra dessa história? É impossível admirar os azulejos, os conventos e as igrejas sem reconhecer também o peso desse passado. E talvez seja isso que torna Lisboa única: a capacidade de carregar contradições e ainda assim se reinventar. No século XVI e XVII, Lisboa floresceu como centro comercial e cultural do Império Português. Com o ouro do Brasil, surgiram palácios, conventos e bibliotecas que ainda hoje impressionam. Mas cada conquista tinha seu preço, e cada esplendor escondia histórias de exploração e sofrimento. Essa dualidade, riqueza e sombra, glória e injustiça, continua presente. Lisboa nos lembra que a história nunca é apenas bonita, ela é complexa, paradoxal, provocativa. Se você está gostando da história de Lisboa, deixa um like, compartilha e segue o canal para mais vídeos. Lisboa, a capital dos espiões. Avançando para o século XX, outro episódio inesperado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lisboa tornou-se o refúgio de quem fugia do terror e o palco secreto de quem tramava contra ele.
Oficialmente neutra, a cidade atraía nazistas e aliados, refugiados e agentes secretos. Nos cafés da Baixa, olhares se cruzavam com códigos, papéis passavam de mão em mão e qualquer passo em falso podia custar a vida. O cheiro do café misturava-se à tensão e ao medo, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Refugiados desesperados buscavam vistos para atravessar o Atlântico. E cada esquina guardava histórias que jamais seriam contadas. O que esses espiões realmente tramavam? Quais segredos permaneceram enterrados nas vielas de Lisboa? Cada detalhe revelado nos faz perceber que a cidade era, e ainda é, um enigma em si mesma. Hoje, os prédios históricos e cafés antigos ainda guardam ecos dessa época. Caminhar por essas ruas é sentir o passado respirando junto com o presente. Cultura, música e tradição. Lisboa é também cidade de alma. O fado ecoa pelas vielas de Alfama, contando histórias de saudade, dor e esperança. Sentimentos que atravessaram séculos. Ao mesmo tempo, a cidade abraça a modernidade. Festivais internacionais, músicos contemporâneos, exposições e projetos de arte ocupam ruas, praças e galerias, mostrando que tradição e inovação podem caminhar lado a lado. E é fascinante perceber como esses elementos se conectam. O fado que ecoava no século XIX agora mistura-se a sons urbanos, enquanto artistas e turistas se cruzam nos mesmos lugares onde antes só havia marinheiros, comerciantes e refugiados. Lisboa contemporânea. Hoje Lisboa é um mosaico de culturas. Após a pandemia de 2020, a cidade recebeu milhares de imigrantes de países como Brasil, Cabo Verde, Angola, Romênia, entre outros. Novos sotaques, aromas, sabores e tradições se misturam às antigas praças e mercados. O futebol pulsa no coração da cidade. Benfica, maior clube do país em títulos, e Sporting, rival histórico, unem a população em celebração e rivalidade. Estádios vibram, torcidas cantam e o espírito coletivo se renova a cada jogo. A gastronomia mantém sua força. Bacalhau à Brás, sardinhas assadas, pastéis de nata. Mas também surgem cafés modernos e restaurantes criativos, mostrando que tradição e inovação podem se encontrar no mesmo prato. Como Lisboa consegue equilibrar passado e presente, tragédia e beleza, tradição e diversidade? A resposta está em cada esquina, cada edifício e cada história viva. Arquitetura e reinvenção urbana. Lisboa é um laboratório de reinvenção. Edifícios históricos ganham novas funções. Antigos armazéns se tornam galerias e projetos comunitários tentam equilibrar tradição e modernidade. As ruas históricas não são apenas museus, são locais de vida, comércio, encontros e cultura. Mesmo as cicatrizes do passado, terremotos, guerras, injustiças, se transformaram em aprendizado e beleza, mostrando que a cidade não apenas sobrevive, mas evolui. Lisboa é feita de paradoxos, tragédias e glórias, escuridão e luz, silêncio e história. Cada pedra e cada rua contam sobre sobrevivência, coragem e reinvenção. O que Lisboa nos ensina é simples. Mesmo diante de perdas, erros e crises, sempre há espaço para renascimento, diversidade e novas experiências. Se você chegou até aqui, quero saber: qual cidade ou país você gostaria de descobrir na nossa próxima história? Deixe nos comentários e vamos explorar juntos novos destinos e capítulos incríveis da história mundial. Lisboa nos mostra que, assim como pessoas, cidades carregam marcas do passado, mas têm o poder de se reinventar. Entre ruínas e memórias, crises e oportunidades, a cidade se mantém viva, pulsante e cheia de histórias que ainda inspiram e surpreendem. Até mais e obrigado por me acompanhar nessa viagem sobre Lisboa.